Então, vamos lá. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos neste dia chuvarento, modorento, friorento. Seja muito bem-vindo, Marcelo Reck, que atendeu o nosso convite, junto com o Eládio, meu irmão, Vieira da Cunha, diretor do Jornal do Povo de Cachoeira, que está entrando aí também. E deve entrar também o Adair Vaz, que foi presidente da ADI, da Associação de Diretores de Jornais do Interior do Estado, e é o diretor executivo do jornal A Hora, que fez esse movimento aí surpreendente, que nos levou a nos reunir aqui para a gente conversar. Estou vendo que também o Eládio está por aí, mas a imagem dele ainda não aparece, viu, Eládio? Tem que dar um jeitinho aí de não sei o que é com o teu dispositivo. Mas o assunto todos nós sabemos qual é, certo? Nós, Marcelo, nós temos discutido quase que semanalmente aqui vários assuntos, todos eles de alguma forma ligados à imprensa, ao jornalismo, à comunicação e a tudo que se relaciona dentro desta esse amplo guarda-chuva aí que envolve hoje as redes sociais, né, com tudo aquilo que elas embutem junto com elas, traz agora a inteligência artificial para o centro dos debates também. E nós, nas conversas que a gente tem tido, muitas vezes o que flui é até onde vai esta crise do jornalismo, qual é o tamanho dela, qual é o futuro do jornal impresso, uma discussão que, na verdade, vem quase que desde o começo deste século. Tem ou não tem futuro o jornal impresso? E, em princípio, todas as conversações a respeito convergiam para essa questão de o jornal impresso estar fadado ao desaparecimento, ou, quanto mais não seja, a uma situação inferior àquela de grande liderança que ele exerceu até o final do século passado. Mas aí nós tivemos essa surpresa, por um lado negativo, que foi o encerramento do Diário Popular, um dos mais antigos jornais do Brasil, o segundo ou terceiro, então, mais antigo jornal do Rio Grande do Sul em circulação, que fechou as portas. Mas uma semana depois, ou até menos, veio a boa notícia de que ele estava sendo substituído, de alguma forma, por um outro jornal de um grupo, o Grupo A Hora, de Lajeado, que estava também bancando um jornal impresso, além das inserções nas redes sociais. Então, é dentro desse leque todo que a gente gostaria de conversar, e um dos convidados foi o Marcelo Eck, que já há vários anos, há quantos anos, Marcelo, você é dirigente da NJ? Eu estou quase já virando um líder cubano na NJ, né? Presido desde 2016, vai fazer 8 anos. Então, 8 anos, é aí que eu queria chegar. Quer dizer, nesses 8 anos, tu ampliaste, tiveste um amplo conhecimento, grande conhecimento, sobre o panorama desta imprensa nacional e imprensa internacional, porque também foste dirigente da Associação Internacional de Jornais, né, a UAM, se não me engano. Então, nós queríamos inicialmente te ouvir, Marcelo. Como é que tu está vendo esse panorama todo e esta, de alguma forma, agradável surpresa no Rio Grande do Sul, que foi o surgimento da A Hora, um jornal impresso circulando em Pelotas? Bom, primeiro, Vieirinha, boa noite aí. É um prazer para mim, muito obrigado pelo convite, ter a oportunidade de reencontrar os amigos aqui, ainda que online, né? Então, não só amigos, mas como meu ex-chefe Eugênio Bortolom também, né? Grande Ah, tá editor, vendo? entre outros. E responsa, Eugênio. É verdade, responsabilidade aqui, falar na frente do chefe, eu fico meio nervoso aqui, né? Boa, Mas assim, boa. e outra coisa que eu gostaria também aqui, aproveitando o Elad, né? E eu acho que quando o Adair estiver aqui, eu gostaria de reforçar, assim, eu queria dizer, como colega, assim, como presidente da NJ, já disse pessoalmente para o Elad, né? O telefone para o Elad, tudo assim, o papel heróico que os jornais do Rio Grande do Sul, de uma forma geral, tiveram, né? Ainda tem nessa catástrofe climática que nós vivemos este ano. Tá? A NJ fez 2 matérias grandes nacionais, distribuídas nacionalmente, uma sobre os jornais de Porto Alegre, outra sobre os jornais do interior, mostrando o que nós veículos de comunicação, nós jornais, não mostramos.
Entende? Assim, eu até entendo assim a posição muito da própria imprensa gaúcha, principalmente dos veículos diretamente atingidos, né? Agora lá, o próprio uh, Jornal do Povo, a Zero Hora, o Correio do Povo, aqui em Porto Alegre particularmente, de não ficar parecendo que está chorando, né? Ou que está expondo as suas mazelas diante de uma situação dantesca, né? Parece assim, pô, meu problema parece que é maior do que os outros, né? Então, eu entendo que houve todo esse prurido, houve esse cuidado, de fato, mas o golpe é profundo na imprensa gaúcha também. O golpe é o prejuízo, de um lado, o prejuízo econômico, financeiro, de um lado, das empresas de comunicação, particularmente dos jornais, né? Caso do Povo, depois o Lade pode comentar com detalhe, né? A questão de distribuição dos terceirizados, a Zero Hora com o Parque Gráfico inundado, o Correio do Povo, o Parque Gráfico inundado, e a próprio prédio inundado, né? Eu tive lá no Correio do Povo, pô, tinha reinaugurado o estúdio da Rádio Guaíba 3 meses antes, né? Foi destruído. Então, assim, de um lado teve uma destruição muito, muito forte, e de outro, apesar dessa perda abrupta de receita e de aumento de custos, né, um papel assim que eu reputo heróico, assim, que eu acho que está faltando contar ainda. Entende? Assim, já até comentei lá na RBS, acho que passado um momento, encontrar um momento adequado, precisa contar essa história de como é que a imprensa gaúcha atuou, aí vem atuando, mas sobretudo naqueles momentos mais críticos de maio e junho, atuou numa catástrofe, né? E o papel central, decisivo, de combate à desinformação, às fake news e de serviço 24/7 prestado pela imprensa do Rio Grande do Sul. Então, primeiro aqui eu queria cumprimentar. Eu depois até gostaria, Bom, o Adair não está aqui agora presente, mas ele estava lá no epicentro, né? A empresa dele estava no epicentro da crise, ali em Lajeado, no Vale do Taquari, e seguramente tem muita história, né? E muito do que se orgulhar, do papel feito pela imprensa, que foi e tem sido insubstituível. E aqui eu tenho tratado, até citado essa questão da desinformação, que foi uma coisa, tem sido, né, mas sobretudo nas primeiras semanas, uma coisa medonha, né, a maneira que a desinformação se propagou durante a questão do auge das enchentes, como uma necessidade nacional de reforçar o jornalismo, independentemente de questões ideológicas, de linhas políticas, que sempre geram uma discussão. Nesse caso não tem discussão nenhuma. Não tem discussão nenhuma. Assim, o aprofundamento da tragédia provocado pela desinformação é a evidência mais clara de que é preciso estabelecer aqui alguns critérios. Né? Primeiro, valorizar a imprensa, valorizar, sobretudo, o jornalismo profissional contra esses propagadores de desinformação. Né? E depois agir até civilmente, né, do ponto de vista, se tiver oportunidade, legal, sobre quem se aproveita. Né? Houve casos claros de estelionato, enfim, de quem se aproveitou dessa situação dramática para fazer um faturation. Né? Então, a primeira coisa, eu gostaria de dizer isso. Assim, então, não sei se vocês virem, já trataram aqui no Cool Line, né? Provavelmente esse assunto já foi bastante abordado, mas eu agora trazer o ponto de vista, e tenho falado nacionalmente, a gente teve uma reunião semana, 2, 3 semanas, acho que lá não pôde ir, eu fui com muita dificuldade a Brasília, levei 24 horas para chegar a Brasília, mas era uma reunião da diretoria, né, e da Assembleia e do Conselho de Administração da NJ, e a gente convida sempre, quando faz em Brasília esse evento, a gente convida uma autoridade. Ano passado foi o ministro Pimenta, este ano foi o presidente do STF, exatamente para a gente falar de desinformação e as eleições aí municipais que estão se avizinhando. E eu falei muito com ele, né, publicamente, não tem nenhum, sobre o episódio do Rio Grande do Sul, né, a questão das enchentes, como é que a desinformação se propagou, o trabalho central da imprensa em enfrentar isso, e citei particularmente, nominalmente, a Virgínia Fetter do Diário Popular, tá? Como uma das vítimas, não especificamente da enchente, mas uma das vítimas da degradação
que vem sofrendo a imprensa em todo o mundo, e particularmente no Brasil, independentemente de tamanho de veículo. Aqui não tem ninguém que trabalhe em veículo de comunicação que não saiba das dificuldades que tem sido manter as contas em dias, né? Não falo nem mais de ter projetos de crescimento, de inovação, mas de sustentabilidade. E foi o que aconteceu com a Virgínia, né? Com o Diário Popular. Né? A Virgínia é uma pessoa, enfim, todos nós conhecemos também, então o Diário Popular é, é, eu reputo como uma tragédia o que aconteceu em Pelotas, assim, uma tragédia adicional à das enchentes, uma tragédia, e eu falei, e vou reproduzir em parte do discurso, quando um jornal desaparece uma parte da alma da cidade, da comunidade. Um jornal com 130 anos, ele viveu todas as alegrias e tristezas, né? Reproduziu de certa forma, se mimetizou com a alma de Pelotas e da região sul ao longo desse mais de um século, assim como, né, o Jornal do Povo em Cachoeira, a Gazeta em Santa Cruz e tantos outros jornais pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e pelo mundo. O jornal não é apenas não é uma empresa, uma organização qualquer, ele é um ser que participa daquela vida, daquela comunidade, sofre e vibra, aponta problemas, críticas, né, mas enfrenta as grandes questões, levanta, né, os grandes temas, de certa forma ajuda a definir a agenda da cidade, e é um grande estímulo para o desenvolvimento social, cultural, econômico daquela comunidade, além de ser um anteparo contra a corrupção, o desperdício, né, a leniência pública. Isso está até já identificado claramente nos Estados Unidos, com uma série de estudos que onde os jornais, cidades, comunidades, condados que perderam os jornais, houve um aumento dos casos de corrupção e de desperdício do dinheiro público. Então, esse papel de fiscalização, de vigilância, tudo isso se perde quando desaparece um jornal numa cidade qualquer do Brasil e do mundo. Então, é uma tragédia, de fato, né? Mesmo que tenha felizmente, né, uma outra empresa tenha se apresentado para começar a produzir um jornal em Pelotas, e que é muito positivo, muito bom, muito bem-vindo, não se substitui 130 anos de história de uma hora para outra. Né? Você tem uma história de convivência, de vida, e que vai levar muito tempo para essa ferida, essa cicatriz aí se curar, se é que isso vai ser possível. Né? E eu temo até que possa acontecer esse fenômeno realmente da perda da identidade, na perda uma erosão. Eu sempre costumo dizer, assim, eu sempre dizendo na zero hora, né? Assim, pô, aqui, ó, prioridade do segundo caderno é cultura gaúcha. Tá, olha aqui, ó, uma boa, tá? Adoro cinema, adoro literatura internacional, mas a prioridade nossa é a cultura gaúcha, porque se a gente não fizer isso, mais ninguém vai fazer. Né? É a mesma coisa que vale lá para Santa Maria, para Caxias, lá no Pioneiro. Se a prioridade local é a cultura, a economia local. Se o jornal local não valorizar os artistas locais, né, a produção cultural local, ninguém mais vai fazer, não vai ser o São Paulo que vai valorizar a cultura de Caxias ou de Santa Maria ou de Porto Alegre. Então, mesma coisa com Pelotas, mesma coisa com Cachoeira, mesma coisa com... Então, tem toda uma vida, né, que está dependendo, ou que, de certa forma, está muito conectada a essa seletividade que o jornal faz. Né? Porque a rede social aceita tudo, mas quando aparece lá uma peça de teatro, aparece um escritor no jornal, significa que ele passou por vários filtros, etc. Ele chegou lá, então isso é muito mais valorizado do que fazer a divulgação do livro, da peça, ou do que quer que seja, do show, na rede social. Isso qualquer um faz, mas quando ganha um espaço num veículo de comunicação, mostra que não, ele chegou, acendeu lá, ele passou pelos critérios de qualidade, passou pelos critérios de... Enfim, isso aí tem um valor muito maior do que qualquer divulgação via Instagram da vida. Então, nomes fora, além da divulgação, todo o debate que se dá em torno das questões econômicas, políticas, sociais, culturais de cada comunidade. Então, é uma tragédia, né? E nós temos que endereçar isso, e eu tenho tratado disso mais até fora do Brasil do que dentro do Brasil. O Brasil é só um pedaço dessa história. É uma tragédia que nós temos que endereçar globalmente. Então, estava conversando recentemente com uma subsecretária das Nações Unidas, lá em Nova York, a Melissa Fleming,
e lançou segunda-feira da semana retrasada, né, não teve grande divulgação, os princípios de integridade na informação que as Nações Unidas, o Guterres fez o lançamento lá em Nova York. Eu digo, olha, tudo ótimo, tudo maravilhoso, realmente, integridade da informação, combate à desinformação, mas eu tenho dito e repetido, e enchido alguns ouvidos, e disse também lá para o Barroso, né? Liberdade de imprensa é composta por dois substantivos, liberdade e imprensa. Sem liberdade não tem liberdade de imprensa, mas sem imprensa também não tem liberdade de imprensa. Né? Fica só a Perfeito, liberdade. perfeito. E o que nós estamos assistindo no mundo, né, nós fora questões dos jornais impressos, jornal digital, as empresas de comunicação de uma forma geral, aquelas empresas de jornalismo profissional que fazem da busca da verdade, que fazem da pluralidade, que fazem da intermediação ou da mediação dos fatos públicos, de interesse público, a sua atividade central, muitas vezes contrariando vozes políticas e econômicas, esta imprensa profissional ela está muito ferida e está caminhando, se nada houver de reversão, para a extinção. Ou seja, nós estamos correndo um risco, não digo que será de curto prazo, de 5 anos, 10 anos, mas em uma ou duas gerações de não termos mais jornalismo profissional tal qual nós o conhecemos. Nós vamos ver um monte de banco financiando revista por suas publicações, um monte de empresas tendo lá um braço pseudo-jornalístico para defender seus interesses, né? Organizações, ativismo, que é do jogo. Né? Ativismo ambiental, ativismo étnico, ativismo econômico, é do jogo e acho que é muito a pluralidade até saudável e necessária. Mas isso não é jornalismo, isso é ativismo. Né? E o que nós corremos o risco é de substituição do jornalismo profissional, esse que eu digo, o que é o jornalismo profissional? É aquele que eu, como repórter, vou lá e escrevo uma matéria que contraria a minha vontade, contraria a minha... Porque eu testemunhei uma coisa que não é, sabe? Tem que ser honesto com o que eu testemunhei. Eu não estou lá fazendo ativismo, estou lá fazendo jornalismo, é diferente. Tá? O Marcelo, pessoa física, fica em casa quando ele vai para a redação do jornal. Eu não deixo os valores, os princípios, obviamente, mas as minhas preferências clubísticas, políticas, ou que seja, elas têm que ser arquivadas no momento que eu me apresento como repórter ou como editor. Essa é a diferença. Então, isso, quando eu falo dessa questão, quando exercendo papéis de equilíbrio ou de independência. Né? O colunista tem o dever, inclusive, de manifestar a opinião. Aparentemente, hoje eu sou colunista e manifesto minha opinião, minhas posições com total liberdade e naturalidade. Mas o jornalismo, porque é essa combinação de diferentes colunistas, diferentes visões, diferentes linhas editoriais de veículos, né? Mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mais equilibrado, que é extremamente saudável e necessária, ele está ameaçado. E essa extinção do jornalismo, eu tenho alertado, conversado com as organizações internacionais, além das questões das organizações jornalísticas internacionais, o risco da extinção do jornalismo levar a uma situação de instabilidade, né, de grande escala. Nós estamos vendo o crescimento dos extremos, de um lado, como consequência desse vácuo, desse deserto, e de outro, o crescimento, inclusive, de tentações, tentações e ações, como a da Rússia, por exemplo, né? Se não tivesse uma imprensa independente e livre na Rússia, não há como Putin sustentar 2 anos de guerra na Ucrânia. Né? Então, é totalmente manietada, a imprensa lá subjugada, praticamente desapareceu a imprensa livre, o jornalismo livre na Rússia. Então, esse é o risco que nós estamos vivendo. Estamos vivendo o risco potencialmente de um apocalipse nuclear. Né? A gente nunca imaginou que pudesse discutir essa questão de uma guerra nuclear, porque a imprensa está subjugada de um lado e enfraquecida de outro. Né? Não sei se a gente vai conseguir dormir com essa. Estou sendo muito pessimista, mas assim, eu também tenho os instrumentos de reversão. Estou aqui só fazendo o diagnóstico apocalíptico de uma situação que estamos vendo à nossa frente. Tá?
Mas eu tenho também insistido que essa situação ela exige uma ação global aos moldes do aquecimento climático. Quer dizer, o aquecimento climático está levando a humanidade para uma... Ó, daí está entrando. Para Sim, daí uma... está entrando. para um prejuízo, né, para um risco, né, uma ameaça, mais que ameaça, né, uma evidência do risco à saúde do planeta, saúde física do planeta, e a desinformação que cresce no vácuo do enfraquecimento do jornalismo está levando o risco à saúde mental do planeta. Né? Deixou de ser ameaça para ser até a realidade. A saúde mental do planeta está ameaçada. Então, nós temos que reverter isso. Temos que reverter de uma forma antes que seja tarde demais, assim como o aquecimento global. Vamos esperar o quê? Que as geleiras, que a Antártida, os oceanos, enfim, que o mundo acabe para depois dizer, devíamos ter feito alguma coisa? A mesma coisa da desinformação. Vamos esperar o que mais? Tá? E a solução, para mim, é a vitalização do jornalismo. Né? A revitalização do jornalismo de uma maneira agressiva e imediata, urgente. Mas Né? E aqui, como é que se daria isso aqui? Que não, concepção é eu essa estou de revitalização? defendendo globalmente uma taxa de combate à poluição social produzida pelas big techs, inteligência artificial. Vai ser uma porcentagem do faturamento deles, vai ser 4, 5, 10%, isso aí tem que ver. Não interessa se usa link ou não usa link de jornalismo de veículos de comunicação. Vai entrar para um fundo, esse fundo vai ser distribuído entre os veículos vai ser entre o jornalismo profissional, de acordo com o investimento de cada veículo em jornalismo. E aí não interessa se usa ou não usa link profissional, não é questão de direitos autorais, deixou de ser. Você polui, você faz uma poluição social, você vai pagar pela limpeza dessa poluição. Tá? Vai pagar o TikTok, vai pagar a Meta, vai pagar o vai pagar o X, vai pagar o OpenAI, vai pagar todo mundo. Tá? E vai pagar uma parte da limpeza dessa poluição que você está produzindo. Né? Como for uma indústria joga lá o dejeto dela no rio, pô, vai querer o quê? Que o governo pague essa limpeza? Não, você é que tem que pagar pelo menos um pedaço dessa. E por isso você tem que ter responsabilidade de não poluir. Né? Mas uma vez que você não consegue evitar isso, não quer evitar isso, você é obrigado, né, moralmente, a, a financiar quem pode, tem a capacidade técnica de fazer essa limpeza, que é um jornalismo profissional. Ah, mas eu não vou. Não é comigo o assunto. Vai ser. Nós estamos discutindo no Brasil. Eu deixei de defender a questão da negociação com as plataformas para defender a taxação direta, a criação de uma taxa mesmo. É um CID. Nós estamos aí conversando, inclusive, com a FENAGE, está todo mundo junto nesse assunto. E o caminho no mundo, na minha opinião, é esse. Tá? Só que tem que ser país a país. A gente não vai conseguir criar uma taxa global, é claro. E aí começa a reverter, quer dizer, se você contrata 100 jornalistas, você vai receber 100. Se você contrata 30 jornalistas, você vai receber 30. Se você contrata 200 jornalistas, aí regularmente, contratar regularmente, CLT, 5 mais 2, aquela coisa toda. Não é contratar no PJ. Você vai receber o proporcional. E aí, quanto mais eu investir em jornalismo e jornalistas, mais eu vou, em tese, mais eu vou produzir conteúdo original, mais eu vou ocupar espaço, mais eu vou conseguir qualificar o meu trabalho, vou ampliar a minha audiência. E aí nós vamos começar, talvez, conseguir reverter o avanço da desinformação, né? Por meio disso. Quem polui, paga. Eu sou muito popular entre as big techs. Acredita-se, portanto, se a conversa é essa, está bem encaminhada para esse lado, isso é muito bom. Eles realmente vão adorar essa nova ordem que estaria se criando no relacionamento entre Tem veículos tido, e público leitor. tem tido embates aí bem grandes aí fora do Brasil e no Brasil. Então, Adair, seja bem-vindo. Vimos que você chegou um pouquinho atrasado, certamente fruto das grandes exigências que essa nova ordem te coloca, né? Com essa nova frente aberta agora em Pelotas. Mas, Eladio, você que está desde o começo, nós queríamos ouvir a tua avaliação aí, onde é que entra
a questão do localismo nesse ambiente todo e até onde esse tipo de, de, de situação nova que se criou, com o avanço da desinformação e toda esta distorção de fatos com suas versões, é onde isso atinge também, de alguma forma, o jornalismo local, onde o Jornal do Povo, eu seria suspeito se eu dissesse isso de minha própria mente, mas aqui no grupo há um consenso de que o Jornal do Povo é uma luz que brilha muito bem nesse panorama do jornalismo nacional, considerando que dentro de uma localidade mediana, como é Cachoeira do Sul, consegue ser essa potência jornalística com rádio, com portal, com revista e assim por diante. Queremos te ouvir também. Ok, boa noite aos colegas aí. De fato, a gente tem achado alguns caminhos aí para sobreviver essa onda contrária, mas é muito preocupante tudo ainda, muito preocupante. Eu estava hoje pensando em algumas coisas para comentar aqui com vocês e estava percebendo que a Associação dos Diários do Interior do Rio Grande do Sul, que é a ADI, que é a entidade que congrega os principais jornais, ela começou lá em 92, e, portanto, 32 anos de existência. Nós tínhamos 24 jornais diários no interior do Rio Grande do Sul. Hoje, nós somos 7 jornais diários no interior do Rio Grande do Sul. Ou seja, os jornais foram perdendo a sua capacidade de se manter com circulação diária, foram minguando aos poucos, muitos deles, e alguns fecharam as portas, e outros certamente fecharão, porque há uma crise institucionalizada nesse meio, e se percebe uma impotência geral no sentido de reverter essa situação. Afora, quando uma empresa mingua, tu estabelece uma dificuldade enorme de sucessão nessa empresa. Então, o que se percebe é isso, é um envelhecimento dos nossos dirigentes, proprietários dos jornais, o que vai conduzindo também a uma certa fraqueza de gestão e, portanto, os próprios jornais vão sentindo isso e fechando. No caso de Cachoeira, que eu prefiro me manter, nós enfrentamos uma grande dificuldade que nós chamamos lá de ausência de calado. Uma cidade, de certa forma, pobre, uma cidade agrícola, uma cidade com 80 mil habitantes. Às vezes eu sempre digo que se meu pai tivesse passado o jornal para nós lá em Campinas ou em Sorocaba, seria bem mais interessante do que em Cachoeira. Mas nem por isso nós deixamos de fazer um jornalismo profissional lá, e esse talvez seja o grande motivo do nosso sucesso, e temos nos mantido de forma que eu considero, estabelecendo comparações com os demais jornais brasileiros, nós estamos, de fato, acima da média, pontuando até na frente da grande esmagadora maioria dos jornais, tanto que nós que pertencemos à NJ e ao IVC, que é o Instituto Verificador de Circulação, nós conseguimos, de 2022 para 2023, aumentar a circulação paga do Jornal do Povo, e eu diria que talvez seja o único ou um dos 2 ou 3 jornais brasileiros que conseguiram aumentar. Nós tivemos um incremento de 1,1%, é praticamente nada, mas é positivo, porque quando se observa, aí vem as informações comparativas que eu me referi, quando observa uma zero hora que caiu de 180 mil para 33, quando se observa um jornal NH de Novo Hamburgo que tinha 41 e caiu para 15, ou uma Folha de São Paulo que tinha 320 e caiu para 40, então, poxa, nós também caímos, mas um percentual muito pequeno em relação aos últimos 10 anos,
praticamente nós consideramos insignificante. E agora, para felicidade geral do nosso grupo aqui, conseguimos, inclusive, ter um pequeno crescimento que, para nós, é um grande resultado. Empate, nesse caso, é vitória, até. Então, o que eu podia dizer mais? Que nós nos perguntamos, às vezes, qual é a nossa fórmula? Por que nós estamos visivelmente melhores do que a grande maioria? Não que sejamos os melhores, absolutamente, nem que estejamos na frente de ninguém, mas estabelecemos uma certa condição de superioridade nos resultados quando comparados com os demais jornais. E isso, nós nos perguntamos, afinal, o que é que nós fazemos diferente? Por que está dando certo? Né? E as respostas são várias, mas é de difícil afirmação. Mas seguramente nós temos aqui um jornalismo muito forte na cidade, promovido pela nossa equipe profissional. Sempre foi um jornal profissional em termos de jornalismo, e isso faz diferença quando se sabe que muitos jornais são ocupados assim por orientações não tão profissionais no meio jornalístico. Até porque no interior é mais difícil, às vezes, tu fazer um jornalismo sério, atuante, cobrador, incisivo em muitas coisas. Então é isso. É difícil, continua sendo difícil. Nós percebemos assim que os jornais no interior do estado estão de fato minguando, como todos da capital. Mas assim, há um consenso entre nós de que os jornais no interior eles caem menos, eles diminuem menos do que os jornais da capital. E atribuímos a isso ao fato da exclusividade da informação. Né? Quando tu abre uma 0 hora, agora a 0 hora se modificou e se percebia assim, que noticiário nacional e internacional desapareceu. Tem uma meia página falando do noticiário de fora. Ou seja, o jornal está se concentrando no hiperlocalismo, que não era característica primordial da 0 hora, e muito menos dos outros grandes jornais. Ao passo que, no nosso caso, e da maioria dos jornais do interior, o hiperlocalismo se sobressai com muito incisivamente. Tanto que cair um avião lá aonde quer que seja no planeta, não vai ser notícia com certeza, a não ser que morra alguém de Cachoeira. Se alguém de Cachoeira estiver, então essa matéria vai sair com destaque, porque nós vamos trazê-la para o interesse local. Mais alguma coisa? Adair, então vamos ouvir o Adair, que chegou um pouco atrasado. Eu disse da coisa, você ainda não conseguiu escutar, que certamente o teu pequeno atraso se deve a essas exigências extraordinárias que conseguiste incorporar à tua atividade normal, né? Visto que o Grupo A Hora, cuja origem é Lajeado e região, acabou tomando essa decisão ousada, inesperada para o mercado, surpreendente, de entrar no mercado de Pelotas a partir do fechamento do Diário Popular e seus 130 anos de história. Então, nós queríamos começar a conversa contigo e tentando entender isso. Da onde veio tanta ousadia e certeza de que, com toda essa crise do jornalismo, e especialmente essa crise do jornalismo interior, o grupo foi colocar esse pé na terra do Lanzetta e do Casarré? Muito bem. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá, perfeito então. Bom, boa noite a todos aí, Marcelo, Eládio, a Ti Vieira, enfim, a todos que alguns eu conheço, outros não. Olha, eu sempre digo uma coisa aqui na casa: se a gente parar de acreditar no nosso próprio negócio, vamos passar a chave logo. Tá? Eu sou muito sensato nisso daí, eu não gosto de botar energia e dinheiro naquilo que eu não acredito. Sempre fui assim desde muito cedo e eu continuo acreditando muito no nosso negócio.
no jornal impresso, inclusive, não como uma plataforma isolada, mas como uma plataforma conjugada com o portal, com emissora de rádio, que eu acredito muito faz uma diferença grande neste momento. E a entrada em Pelotas, no nosso caso, ela se deu por uma mera visão de oportunidade. Tá? Muita gente queria abrir uma operação em Pelotas. Eu ouvi muito, depois que o Jornal Diário Pelotas fechou, eu ouvi muitas intenções e muitas pessoas dizendo que gostariam de abrir uma operação em Pelotas. E eu acho que aqui eu respondo um pouquinho o que foi o nosso, talvez, ímpeto, pode-se assim dizer. A gente foi lá e abriu uma operação. Nós não queríamos, nós fomos lá e abrimos. E fizemos isso com muita dificuldade, porque tinha uma data de aniversário, que foi domingo recente agora, de Pelotas, e que queríamos aproveitar. E aí eu não preciso dizer para vocês que a gente atropelou todos os planejamentos e processos possíveis para que esse jornal circulasse ainda no sábado e fosse montado em tempo recorde, desde criação do CNPJ, formação de equipes, distribuição de entrega, estratégia mínima necessária, num claro desafio de que a gente pode fazer muita coisa em 10 dias. Aqui no Vale do Taquari, vocês devem ter ouvido que nós construímos uma ponte em 14 dias, né? E eu disse lá para o pessoal de Pelotas, vamos provar que Pelotas consegue montar um negócio, um jornal do zero, em 14 dias. A gente conseguiu fazer isso. Claro que o montante de pessoas que estava disponível no mercado de trabalho foi decisivo para isso. Porque eu acredito numa coisa, o nosso negócio de comunicação, ele só tem um ativo, um só, assim, que a gente tem que cuidar. Dois, na verdade, mas um que é primordial. As pessoas que fazem o nosso negócio. Se eu tenho as pessoas, eu tenho o principal ativo para um veículo de comunicação. Plataformas, equipamentos, estrutura, tudo isso é importante, são recursos. Mas a coisa essencial do nosso negócio são as pessoas que nele trabalham. E quando a gente se deparou que estava diante de um grupo de pessoas ávido por continuar trabalhando e fazendo bem feito o seu ofício, e uma comunidade triste com o fechamento de um periódico, e olhamos para aquele 1 milhão de pessoas da região sul, é óbvio que a oportunidade ela fica mais visível, ela fica mais atraente, inclusive. E a gente foi para os cálculos, foi para os números. Eu fiz mais de 100 ligações para pessoas que eu conhecia em Pelotas e que eu também não conhecia. E com base nisso a gente começou a tabular algumas coisinhas e verificando e também se desafiando de certa maneira. E chegou um momento que nós decidimos, não, nós vamos executar esse desafio, vai ser um próprio teste de fogo para nós, porque não tem nenhum jornal diário mais naquela região sul, não tem uma emissora de rádio que atende aquela região sul com qualidade em termos jornalísticos, são todas quase de entretenimento, não tem um portal especializado em notícias com curadoria, com uma profundidade. Se isso não é uma oportunidade para quem deseja crescer, não vai existir outra igual. Ainda assim dá um frio na barriga do cara, porque exige investimento econômico, exige dedicação, exige divisão, às vezes, de energias em relação ao nosso negócio, que aqui está bem, mas ele precisa permanentemente ter um acompanhamento nosso. E quando a gente conversou com as pessoas, principalmente a nossa equipe lá, a gente foi azeitando aquilo que eles entendiam, aquilo que nós compreendíamos como um negócio daqui para frente. E escolhemos um chavão, além do A Hora do Sul, que é nosso nome agora lá, nós escolhemos um chavão diário a serviço do desenvolvimento regional.
porque é o que levou a hora até onde ele chegou, se envolvendo naquilo que a comunidade precisa fazer, naquilo que é útil para a sociedade. E é com essa filosofia, mas principalmente com esta convicção de que o jornalismo, servindo, fazendo o que é útil para a sociedade, ele tem vida longa, não importa a plataforma. Para nossa surpresa, a região de Pelotas lê muito mais que o Vale do Taquari. Nossa surpresa boa, porque a gente percebeu, mesmo no sábado, quando o jornal circulou, então pela primeira vez, quando ele estreou, a gente foi para as ruas lá, eu, Fernando, toda a nossa equipe aqui, foram 5 pessoas para lá, e a gente conversou com as pessoas para tirar a prova daquilo que nós estávamos sentindo e percebendo, e a gente confirmou. Hoje o Regis há pouco me deu o resultado, nós vendemos 450 assinaturas em 3 dias. Não vendemos mais porque estamos com 5 pessoas fazendo esse trabalho, e a dificuldade maior, por incrível que pareça, está no setor comercial. E eu já autorizei ele a contratar mais 5 pessoas esta semana, para que a gente não perca este time e esta empolgação da comunidade para o que estamos fazendo lá. Então, se vocês me disserem assim, vocês estão definidos, estão maduros em relação a essa nova operação lá, eu preciso assumir que não. É um desafio, mas eu sinto que vai dar certo. A mesma intuição e a mesma segurança que eu sentia quando nós começamos uma emissora de rádio no dia 24 de março de 2020, no meio da pandemia, a mesma intuição, a mesma sensação e a mesma segurança eu sinto quando eu olho para aquele negócio. E estou com muito entusiasmo ao ponto de que as dificuldades que estão surgindo e que vão surgir não assustam, e a gente faz porque gosta do que faz. Então, vocês podem perceber na minha fala que tem bastante disposição, bastante determinação, mas também acredito que isso faz parte do sucesso do negócio. Sempre fez, mas daqui para frente fará muito mais. E ouvindo o Eladio falando sobre por que o jornal dele dá certo, e eu acho que o jornal dele dá muito certo, o Jornal do Povo é um exemplo de jornal que está ali, de pé, funcionando bem, porque ele faz para a comunidade aquilo que ela precisa. E aqui no A Hora a gente se pauta, além de, obviamente, cuidar da gestão, de uma boa gestão saudável, sem ranço, sem vícios, sem preconceitos e amarras. Sempre foi assim, agora tem que continuar assim. Nós não temos isso. Por sorte, nós somos uma empresa nova e a gente é muito aberto e muito fluido e muito dinâmico para o novo. Mas 2 pontos que, para mim, são fundamentais para os nossos negócios no interior darem certo. Um deles é entender que não tem nada mais velho que o jornal de ontem, tá? Eu acho que nós já falamos outrora sobre isso. O Marcelo teve lá num encontro nosso na ADI em Porto Alegre. E na ocasião eu já falei sobre que o jornal ele precisa antecipar as coisas no impresso. Ele não pode noticiar o que foi ontem. Com base no que foi ontem, ele tem que trazer a curadoria e a análise do que vai refletir sobre aquela notícia de ontem. O jornalismo de antecipação, aquele jornalismo que levanta pautas estruturadas e de questionamento que vão servir amanhã, depois de amanhã, para qualquer um que queira ler. Entender esta dinâmica, esta mudança que aconteceu para o impresso é fundamental para nós continuarmos relevantes amanhã em relação à notícia que aconteceu hoje, porque eu ler amanhã o que aconteceu hoje, a internet já trouxe. Então, amanhã eu preciso trazer uma compreensão do que aconteceu hoje e dali para frente como é que vai ser. Então, o jornalismo de antecipação para o jornal impresso é fundamental. E o outro ponto, que é velho, mais velho que a própria imprensa. Todo mundo que se pretende relevante e fundamental para uma comunidade, ele precisa se envolver naquilo que a comunidade precisa. Isso é muito simples, não é fácil de fazer, mas a gente tem que se envolver
nos desafios, nas causas da comunidade, nas bandeiras essenciais, naqueles problemas que ela tem e que ninguém consegue resolver, ali tem jornalismo. É ali que nós temos que estar. Então, a mesma coisa que o Aura fez aqui no Vale do Taquari, o Eladio está fazendo lá em Cachoeira, nós vamos fazer em Pelotas. Nos envolver nos problemas da sociedade de forma estruturada, planejada, com projetos arrojados, dos quais a gente não pode ter medo e hesitar para fazer um investimento, inclusive se tiver que fazer, e para que a comunidade reconheça valor naquilo que a gente produz. Se a gente conseguir atender essa expectativa da comunidade, não importa a plataforma que nós tivermos. Claro que se a gente puder agregar todas as plataformas num grande enredo de possibilidades para os diferentes gostos e sabores, como se costuma dizer em termos de consumo, hábito de consumo, em termos de plataforma, a gente amplia o espectro. Então, é com essas premissas, mas de forma muito simples, que nós estamos adotando lá, experienciando também, de certa maneira, a operação em Pelotas, e vamos trilhar um caminho aí de dificuldades, mas eu tenho absoluta convicção que vai ser de resultados. Posso fazer uma pergunta? Faça, por favor, Eugênio, à vontade. Adair, me diz uma coisa, o mercado publicitário da Zona Sul está sendo receptivo a esse novo jornal e aproveitaste muitos jornalistas do antigo Diário Popular? Todos os jornalistas praticamente do Diário Popular, pelo menos 80% que estavam sem emprego, nós aproveitamos. Tá? São 60 pessoas lá hoje trabalhando entre jornalistas, 22 entregadores, pessoal do comercial, direção, financeiro administrativo, dá em torno de 60 pessoas até formatação da equipe inteira. 55 até agora, mais 5 esta semana, 60 pessoas. Todas de Pelotas. Tá? E a grande, absoluta maioria do diário que fechou. E isso facilita o trabalho, porque são pessoas que entendem sobre o que fazem, principalmente os entregadores, que esses, no meu entendimento, são os mais preparados e eficientes de todos que nós contratamos. Os jornalistas são de muita boa índole, têm boa vontade, mas eles inevitavelmente precisam perceber e fazer uma mudança de mindset. Aqui entramos, tá? Precisam deixar de fazer o jornal de ontem para fazer um jornal propositivo, um jornal desenvolvimentista, porque este é um dos problemas da região sul. Ela não acredita em determinado momento, ela desconfia, ela talvez não ousa o quanto ela poderia. E eu tenho dito isso em todas as andanças que eu tenho feito na comunicação, e isso a frase não é minha, mas nem sei de quem é, de que uma imprensa atuante faz uma região mais forte. Isso aí, gente, não é filosofia para discurso, é prática que a gente tem que adotar. E mesmo que às vezes isso não é bem aceito por uma determinada parcela da sociedade, a gente tem que acreditar nisso. E se temos esta determinação e levamos a cabo esta convicção, a gente permeia, influi a sociedade, o poder, as forças vivas da comunidade, e a gente se torna relevante para ela. Logo, a gente consegue, inclusive, contribuir para mudanças estruturais e, sendo um pouco mais ousado, inclusive mudanças de cultura em determinadas situações. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. De quem ficou muito surpreso, agradavelmente. Eu fiquei muito triste com o fechamento do Diário Popular. Eu comecei lá 50 anos atrás, em 72, né? Mas é uma pergunta que eu ia te fazer, justamente era nesse sentido da postura, digamos, editorial e do Diário Popular, e quando você ficar lá, aproveitar
a equipe, eu ia te perguntar qual seria a diferença em relação ao Diário Popular, porque o Diário Popular, na minha opinião, nunca teve essa postura. Ele sempre foi de anteontem. Ele não foi, né? E mesmo na época que a gente passou lá, sim, era outro, né? Era outro Brasil, coisa, mas já tinha essa dificuldade de se relacionar com a cidade, né? Já era na época não dava nem notícia local na primeira página, né? Então, era a revolução levar Pelotas na primeira página do jornal, né? Então, mas são 50 anos atrás. Mas isso aí não vai embora, né? E aí eu acho que tu me falas de uma postura que Pelotas não está acostumado, tá? Eu fui lá algumas vezes e tinha um amigo meu que tinha um site aqui, coisa e tal, e disse assim, por que vocês não se preparam para substituir o Diário Popular? Porque vai ser por aí, né? E ninguém fez. Então, o nosso desespero, eu estou falando de Brasília, durante a enchente, né? O Casarré também, acho que está aqui no grupo, era que não tinha ninguém cobrindo, nenhum jornalista, não achava. A cidade estava afundando e tu não tinha para quem ligar, porque ou os veículos davam uma coisa depois, no outro dia, assim, né, sair, ou eram amadores que saíram com o seu celular para cobrir o Laranjal e coisa e tal. Então, em seguida o diário, né, avisou que não ia continuar, né? Mas foi um choque de qualquer maneira, né? Em seguida, o choque de alegria ver que Pelotas ia ter essa grande novidade, que na verdade sempre foi esperada alguma coisa. E que as coisas que aconteceram nunca deram certo anteriormente, foi muito lá atrás, mas se tinham mais ou menos o mesmo projeto, não eram diferenciados, né? Então, parabéns e pela coragem, né, de fazer, e a nossa região agradece. Tá? Legal. Eu não respondi a pergunta do Eugênio inteira, tá? Mas obrigado, Luiz, tá? Olha só, engraçado. Os primeiros que nos procuraram foram os políticos quando nós chegamos lá. E é engraçado, a abordagem deles é diferente lá, viu? A gente não está muito acostumado com isso aqui no Vale do Taquari. Primeiro, a gente não tem muito culto à autoridade aqui, tá? A gente entende ao longo do tempo que o culto à autoridade é prejudicial para o jornalismo de qualidade, tá? O culto ao status quo em demasia, tá? Isso é muito ruim. E os jornais do interior têm que tomar o cuidado disso, porque senão eles se tornam apenas laudatórios daquilo que o status quo quer implementar. E lá a gente percebeu um pouco isso, que os jornalistas lá, eles não vivem a mecânica do dia a dia e não questionam aqueles que podem fazer diferença na vida da coletividade. Essa vai ser a grande mudança lá e vamos ter alguns problemas, obviamente, tá? A gente sabe disso. Mas isso é um negócio, um jornal é um negócio, ele tem que dar resultado positivo no final das contas. Então, o que a gente está fazendo lá? A gente está se cercando e muito bem com a iniciativa privada, que é sempre o nosso forte, tá? O Diário Popular, pelos números que eu sei de fonte extraoficial, era de que a maior rentabilidade, a maior receita era de assinantes. Aqui no A Hora, a assinaturas responde por 10% do nosso faturamento. O resto tudo é publicidade, projetos e outras coisas. Lá é o inverso, praticamente. Nós já fizemos alguns contatos, e quinta e sexta estou lá de novo, e estamos percebendo que o empresariado estava esperando um negócio diferente em Pelotas. Porque se tem um camarada que a gente pode confiar, e com todo respeito, mas é o empresário que eu confio. Esse cara sofre, ele paga imposto, tem que sustentar o governo e ainda faz a roda girar. O empresário é aquele que toca o negócio. Então, esse é o que eu tenho certeza que se ele tiver comigo, eu estou bem. Esse camarada, ele está comigo. É assim que acontece aqui. E lá a gente tem percebido que eles estão ávidos por um player que entenda o valor deles.
E a associação comercial que é muito atuante lá, agora eles criaram o Aliança Pelotas. Para te ter uma ideia, o jornal anterior, ele sequer cobria direito as associações, as reuniões locais dos empresários. E tanto é que a RBS está lá na reunião almoço como apoiadora do Aliança Pelotas e o jornal local não está. Tamanha era a separação do jornal local da cidade com os empresários que são potenciais investidores para o teu negócio. Então, a gente tem várias agendas já programadas e a gente está percebendo uma expectativa e um interesse muito genuíno da classe empresarial para com esse novo negócio. Tá? Isso é muito Um pouco menos poder público e um pouco mais iniciativa privada. Tá? Isso é uma posição, uma linha que nós vamos adotar lá. Talvez nem todo mundo goste desse modelo. Tá? Mas a gente vai implementar dentro das características, obviamente, que tem lá na região sul, mas a gente vai tentar implementar um modelo aproximado do que é aqui no Vale do Taquari. Não igual, porque não vai dar. Mas a gente vai se aproximar mais da iniciativa privada, do empresariado, vai dar valor e espaço devido, porque é por meio da iniciativa privada que nós geramos riqueza. Muito bem. Desculpe interromper, né, mas o Polidoro quer fazer uma pergunta. Tem que abrir o microfone, tá, Polidoro, para poder falar. Fique à vontade, por favor. Muito a todos. E saudar o nosso Adair Weiss, que teve a coragem, nesse momento, de inverter a mão. E quando alguns estão fechando, outros estão abrindo, né? Mas, ouvindo o Eládio e o Weiss, ficou claro que existem lideranças na comunicação no interior do Rio Grande do Sul que conhecem a fórmula. Não quero reduzir isso a uma fórmula simples, mas que é uma fórmula complexa, do que significa um veículo de comunicação e a sua interação com a sociedade, que não é simples, porque assim como ela tem que cobrir as coisas boas e dar as boas notícias, tem que dar as más notícias, né? Mas a minha pergunta para vocês dois, que inclusive lideraram e lideram associações de jornais do interior, é que o que eles não fizeram que deveriam ter feito para manter ou até assumir jornais que estejam fechando, como vocês estão fazendo. E qual a importância de uma liderança, da figura do publisher, ou seja, aquele que representa a instituição interna e externamente, para o sucesso de um projeto no interior do Estado. Eu conheço algumas experiências, um pouco o Diário Popular e outros, mas até a própria RBS. Há um ano e acho que 2 anos, de repente o Nelson Sirotsky volta para ser publisher não operacional, não sei se é assim que se diz o cargo dele. Tal a necessidade que a organização sentiu de ter uma cara, de ter um símbolo na sua representação que reunisse tudo o que uma empresa jornalística é. Que você pode ser o cara da redação, o outro pode ser o cara do comercial, mas esta figura aqui, e não precisa necessariamente ser o dono, né? Ou ser o acionista majoritário, mas é necessário ter uma liderança. Então, assim, já meio que respondendo da minha ótica aquilo que eu mesmo estou perguntando, me parece que o perfil do Eládio e o perfil do Weiss se enquadra nesta figura, que entende e sabe fazer esse trabalho tão necessário. E, indo ao encontro do que foi dito aqui, eu acho que, não sei se foi pelo REC ou pelo Eládio, que essas lideranças, às vezes, elas não conseguem
fazer a associação e ter continuidade naquilo que vinha sendo feito. Que é o caso da família Vieira da Cunha, né, que teve uma associação de líderes familiares brilhantes. Só aqui temos 2 brilhantes, né? E no caso do Vaz, eu não conheço a origem dele, eu sei que ele, nesse momento, é o empreendedor de mais destaque na comunicação do Rio Grande do Sul por essa ousadia, né? Que é entrar numa região que não é a sua e iniciar rapidamente um trabalho de relacionamento com as lideranças políticas, lideranças empresariais, né? E com essa consciência de que o poder público, se relacionar pelo poder público, tem uma dificuldade, porque a cada 4 anos você muda as pessoas. Mesmo quando alguém fica, nem todos ficam, né? A sucessão de uma liderança política que assume um cargo na prefeitura, no governo, ele está passando por ali, né? Mas as empresas, as organizações, as instituições, e as instituições, colégio, universidades, isso que faz uma cidade ser uma cidade, né? Essa relação com esse grupo social, com esses vários segmentos sociais, exige muito, né? E para terminar, eu queria dizer que me parece que vocês, o Elad eu sei, que eu já conheço há muitos anos, né? Desde a época da Cojornal, então a gente foi parceiro lá e aprendi muito com ele. Mas essa dinâmica, né, é algo que não se aprende na faculdade de jornalismo, né? Nem propriamente fazendo uma parte do trabalho de imprensa bem feito. Isso exige algo mais, que é essa relação com a comunidade, com as suas lideranças, né? E, como falou o Vaz, com uma certa cautela, né? Não pode ser laudatório, não pode ser subserviente, tem que construir parceria e conexões, mantendo a independência, porque é isso que dá respeito para o veículo. No momento que você entra na articulação de um político ou de uma organização, seja ela uma instituição empresarial, você está perdido, né? E depois que entra, não sai mais, né? Depois que foi, não tem mais volta. Então, eu estou dizendo isso para perguntar para vocês exatamente o que eu falei no início. O que e por que essas lideranças que estavam nessas publicações, então, tem quantas? O Elad falou quantas eram? Quantos jornais tinha? 24. Hoje são 24. 7. E hoje são 7. 24 são 7. O que esses que fecharam não fizeram que poderiam ter feito e ter essa trajetória que vocês têm, que é de muita luta, muito esforço, mas estão aí e abrindo coisas novas, né? O exemplo do Vaz aí é um exemplo notável. Parabéns, Vaz. Pela ordem, Rádio e Vaz. Eu vou como mais velho, eu vou começar primeiro, então, que o Adair, dizendo que sobre a questão do número de jornais, Polidoro, eram 24 diários. Os jornais, a maioria deles permanece, mas eles, como eu disse, eles minguaram e deixaram de ser diários. Os jornais são hoje bissemanais, trissemanais, semanais, né? O que não deixa de ser uma perda de qualidade em cada uma das suas cidades, né? Mas respondendo à tua pergunta, na minha visão, na minha ótica lá, e na minha realidade, nós tomamos uma postura há alguns anos, e são vários anos já isso, em que nós resolvemos fazer assim uma ocupação de espaço. O jornal deve ocupar o espaço.
tudo que acontecer na cidade, o jornal tem que estar dentro, tem que estar fazendo, metido, ou promotor. Por exemplo, está na mesa da Federação aqui em Porto Alegre, ele é promovido pela entidade, e em Cachoeira é promovido pelo jornal, junto com a Câmara de Indústria e Comércio. Aquilo que o Adair acabou de falar sobre o encontro empresarial mensal lá, que nós aqui somos os promotores. Nós estamos pensando agora em fazer a festa de Natal, a chegada do Papai Noel na cidade, vai ser o jornal. O rodeio, que acontece em tudo que é lugar, vai ser o jornal. O festival de canto, né, a Califórnia de Cachoeira, vamos chamar assim, o Musicanto de Cachoeira, via jornal. E assim por diante. Quer dizer, o jornal se coloca numa postura de predominância e privilégio, ao tal ponto de nós termos, por exemplo, um instituto de pesquisas que faz as pesquisas eleitorais da cidade e todas as outras pesquisas necessárias para informação dos nossos leitores. Mas, especialmente na questão eleitoral, hoje uma pesquisa contratada de um instituto respeitado não baixa para ir numa cidade do interior, eu vou chutar R$15 mil. Então, são poucos jornais que podem bancar isso. Nós, há 25 anos atrás, descobrimos que nós podíamos fazer isso, nos especializarmos nessa questão, contratarmos um profissional de estatística que fosse responsável pelos nossos números e pela nossa metodologia, e há 25 anos nós não erramos o resultado de nenhuma eleição. E o jornal ter a capacidade de publicar, antes de uma eleição, 4, 5, 6 pesquisas, como nós fazemos aqui há 25 anos, isso leva ao jornal um patamar de respeitabilidade, até porque a gente, felizmente, pelo método e pela capacidade, não erramos nenhum resultado até hoje. Então, ocupar espaço é a nossa tônica hoje. Tudo passa pelo jornal. Nós ficamos muito chateados e pensativos quando alguma coisa acontece na cidade e, puxa vida, mas isso não sai no jornal. Então, isso nos choca e nós combatemos esse tipo de coisa e procuramos fazer com que as coisas girem em torno do veículo. E a rádio junto, né? Isso fortalece essa postura de se tornar o promotor, o realizador, aquele que faz acontecer. Então, essa posição de o jornal estar metido em tudo que acontece na cidade, e eu estou falando assim, não é exagero, é tudo mesmo. Né? Nós estamos fazendo baile debutante, nós estamos fazendo top of mind aqui, tu sabe disso. Né? Nós estamos fazendo agora, nesse sábado, nós temos um evento dos especialistas. Enfim, quer dizer, é uma série nós elegemos o broto da cidade, nós fazemos campanha de arborização, enfim, nós temos de 1 a 2 eventos grandes por mês durante o ano inteiro. E estamos tentando ampliar isso. E, claro, é preciso dizer, tudo isso com a grande maioria com alta rentabilidade financeira para a empresa. Peraí, tu quer falar um pouquinho sobre isso? O Eladio é professor, né? Olha só, isso que o Eladio coloca, importante a gente aprender com o que não deu certo também, tá? Ou com o que deu certo até um determinado momento e depois não deu mais. A gente viveu essa experiência aqui com o Informativo do Vale. Vocês devem lembrar, era um jornal cinquentenário, era um jornal baluarte em termos de comunicação regional aqui do Vale do Taquari, mas ele foi, ao longo do tempo dele, morrendo, deixando morrer seu ímpeto junto com o próprio criador dele. Foi o seu Oswaldo, foi uma figura, enquanto ele estava à frente do negócio, funcionava bem. E o Informativo deixou de fazer muitas destas atividades, de ocupar este espaço, como o Eladio está dizendo, e abriu o vácuo para o A Hora. O A Hora tomou todos os espaços, criou todas as ações e projetos possíveis e se tornou relevante, por fim, mais relevante do que o próprio Informativo, que acabou por fechar. É muito difícil falar dos outros, mas a gente tem que sempre, não é no ponto de vista crítico ou pejorativo que se fala, mas vamos pegar o Diário
Diário Popular de Pelotas. A Virgínia, que é nossa amiga, o Eladio conhece, é uma pessoa extraordinária, mas ela não entendia do corn business que ela tinha que gerir. Ela não compreendia o corn business. Ela era arquiteta por formação, o jornal caiu no colo dela lá atrás e ela foi levando o jornal. Assim como qualquer empresa, um jornal, uma emissora de rádio, um portal, qualquer negócio não sobrevive se o dono do negócio não entender daquilo que está se fazendo. Então, entender do nosso core business, saber qual é o nosso core business e dar os comandos certos para as pessoas que trabalham contigo é essencial para a assertividade do negócio. E o que eu tenho percebido assim e observado, e isso não é uma crítica, é uma constatação, afora o Eladio e alguns players nossos que hoje estão, de certa maneira, bem estruturados, as pessoas estão no negócio, entendem do negócio ou têm um executivo altamente qualificado para tocar o negócio. E quando o Sirotsky retoma, de certa maneira, o comando da RBS, é um pouquinho uma amostra de que a liderança que puxa o timoneiro, o cara que está na linha de frente, ele tem que ter representatividade e respeito dos que trabalham para esta organização, para esta equipe, aliás, para esta companhia. Então, quando a liderança do negócio domina o core business, se associa com pessoas que estão dispostas a aprender e crescer, e você tem um planejamento e uma gestão eficiente, fluida, leve, não pesada, olha, é difícil não dar certo. Qualquer negócio exige esses detalhes mínimos para dar certo, e o jornal não é diferente. Eu tenho insistido, não é a plataforma, não é a plataforma, é a forma como a gente toca esse negócio. E acho que o Eladio é um exemplo vivo que passou décadas, um jornal centenário praticamente, mas que soube fazer as mudanças necessárias dentro da organização. Ele segue se atualizando. Eu tenho dito para alguns colegas da ADI que o Eladio é o mais experiente, mas é o mais jovem, em termos de ideias, em termos de rupturas, em termos de inovações. Mas se tu não, mas teu jornal. Quer dizer, se não fosse, o teu jornal não estaria de pé. Então, a gente tem que olhar para isso e interpretar isso como é, e não como a gente gostaria que fosse. Eu fui visitar o Eladio faz uns 6 anos, né, Eladio? Lá em Cachoeira. Eu vi um monte de coisa que nós estávamos fazendo errado e que ele estava fazendo certo. Algumas que nós estávamos fazendo melhor que ele e continuei fazendo do nosso jeito. Mas ele acertava já na ocasião muita coisa e estava adiantado a nós em relação a determinadas situações que eu achava que nós fazíamos melhor. E não era. Então, ter a humildade também de perceber quando a gente não acerta, não se apegar a ranços, muito menos, mas não se apegar a verdades absolutas. Eu acho que o jornalismo, de um modo geral, e não sei se são só os donos dos negócios, principalmente dos negócios regionais, que é o nosso caso, mas também os próprios jornalistas, às vezes, eles estão um pouco presos a alguns paradigmas, a alguns ranços, alguns vícios que nós temos que deixar pelo meio do caminho se a gente quiser sobreviver e ganhar dinheiro nestas novas oportunidades que se impõem e se colocam para todos nós. Marcelo, como é que tu vê esses dois exemplos, podemos dizer, vitoriosos no nosso interior do Rio Grande do Sul, dentro de um ambiente mais macro, no qual, inclusive, usasse uma palavra dura, pesada, quando dissesse que é um processo de degradação nesse meio jornalístico? Queria te ouvir novamente sobre isso tudo. Então, primeiro, Gerinha, tu me permite também fazer uma complementação? Passa. Boa noite a todos. Marcelo, além dessa análise, e tu poderia também, no segundo momento, como tu é um cara que anda o mundo,
que lugares do mundo tu tem visto esse jornalismo mais comunitário, mais do interior, de empresas de pequeno Boa. e médio porte funcionar? Porque a gente sempre, quando vai falar em estamos achando os resultados, a gente fala do New York Times, do The Washington Post, que são os grandes jornais. Tá bem, é do jogo, é o país. Mas lá no interior da Espanha, no interior dos Estados Unidos, no interior, sei lá de onde, da Rússia, o que tu tem visto, assim, de quem anda achando boas soluções como jornalismo nesse mesmo molde aqui com o relato do Eládio e do Adair? Perdão, Verinha, mas eu acho que vai Não, linkar Não, as duas, né? Vak, bom te ver também. Obrigado pela pergunta. Eu vou juntar as duas aqui, ótimo, tá? ótima pergunta. Não por acaso o Eládio e o Vaz aqui representam vitoriosos. Assim. O posicionamento deles é assim, absolutamente perfeito do ponto de vista do que deve ser. Né? Pegar, deve ser do ponto de vista editorial, de um lado, né? Quer dizer, o jornalismo antecipatório, de estar engajado na defesa da comunidade, nas questões, não deixar passar nada que diga respeito à sua cidade, né? O jornalismo antecipatório, que eu costumava dizer, a única coisa que devia ser de ontem no jornal deve ser o obituário, né? Porque o resto tem que ser o agendamento, o jornal tem que agendar a comunidade, não ser. Não tem, há 20 anos não tem o menor sentido eu pagar para ler notícia de ontem e não pagar para ler notícia de hoje, entendeu? Se fosse o contrário ainda, eu vou cobrar para ler notícia de hoje, né? E não vou pagar, não tem lógica nenhuma nesse troço. E ainda assim, muita gente não conseguiu ver isso, ainda até hoje não vê. Então, esse posicionamento editorial está perfeito, institucional faz todo sentido, e essa noção do diferencial, da exclusividade. Eu só encontro isso aqui, eu tenho nele um parceiro, eu tenho nele uma, né, como eu disse no início, um pedaço da cidade, da alma da cidade, está contido naquele título, naquele brand lá do jornal. E essa percepção ela é fundamental nos proprietários, nos acionistas, mas até o porteiro. Tá? Todo mundo tem que ter essa percepção, está engajado nessa. E alguns talvez tenham tido essa percepção, mas talvez a equipe não tivesse, sabe? Assim, vinha arrastado lá de um. Tem um negócio que a gente chama, a expressão chata, legacy media, né? Quer dizer, você traz todo a reboque, uma mentalidade muitas vezes anacrônica, que já não faz mais sentido, em que as coisas aconteciam por gravidade, né? O jornal era uma máquina de imprimir dinheiro há 50 anos. Era uma licença para imprimir dinheiro. Tá? Não é mais. Deixou de ser há 30 anos, há 25 anos. E isso exige transformações culturais profundas, exige também de posicionamentos diferentes, mais agressivos, no sentido de mais modernos, não estar mais a reboque, fazer as coisas de maneira diferente, melhores. A barra subiu muito. Né? E no dia que a gente sobe a barra, o outro também está subindo. Não estou nem do outro jornal, das redes sociais. Então, isso tem gente que não tem percepção. Eu vejo, né, e aproveitando assim, alguns bons casos, acho que os dois casos aqui são exemplares no Rio Grande do Sul. Eu gosto muito também de um posicionamento do NH. O NH, historicamente, tem um posicionamento muito próximo da comunidade também, de entender, pô, a luta da defesa da indústria caçadista, ali não passa nada. Sempre foi, e também uma experiência de sucesso do ponto de vista de penetração. Teve um tempo que o NH era o jornal que proporcionalmente tinha maior penetração do Brasil. Né? O número de exemplares versus a população abrangida era a maior penetração proporcional. E isso se dá também por uma cultura muito forte, não sei se não acompanho lá no dia a dia, mas quando estava mais próximo aqui do Rio Grande do Sul, sempre eu apontava o NH também como esse bom exemplo. Isso é uma vacina, ajuda muito, né? Mas a Gazeta do Sul, lá de Santa Cruz, enfrentou um monte de dificuldade. Talvez não tenha se modernizado tanto, mas também tinha essa noção de estar muito próximo da comunidade. Isso só não basta. Precisa ter métodos de gestão modernos. Você tem que estar constantemente aqui, um assunto que jornalista não gosta, olhando o custo, entendeu? Não deixar esse troço, porque não tem como competir um veículo com. Não tem, mas assim, pô, você tem lá 60 pessoas, é o mínimo que você vai estar colocando lá em Pelotas para iniciar a operação. Nesse momento, tem 3 meninos lá no fundo da garagem fazendo um podcast lá, sabe? Eu não estou pagando um imposto. Tá? Não recolhe nada para a Previdência, não tem nada. Está fazendo um podcast competindo com a rádio dele.
entende? Aí, é esse tipo de coisa que eu tenho batalhado. Enfim, nós precisamos ter um tratamento diferenciado. Agora na reforma tributária, estão votando agora em Brasília, eu estou acompanhando aqui, tá? Um tratamento ainda mais diferenciados, etc., para que a concorrência se restabeleça. Não basta só vontade, coisa e tal. Precisa de cultura, precisa de... E eu vejo assim, aonde mais ou menos a gente encontra alguns bons exemplos de inovação, de gente que está muito forte. Eu vejo o povo de Fortaleza, eu gosto muito, assim, acho da cultura do povo de Fortaleza, o jornal de propriedade familiar também, a família do Mar, né? Não é do Mar, é do Mar, é D-U-M-A-A-R. São super inovadores, estão agora entrando também no negócio de venture capital, sabe? Tem coisas, não só a educação nos surpreende positivamente no Ceará, tem coisas muito boas também na comunicação lá. Eu gosto muito da Tribuna de Santos. Estive lá faz cento e poucos anos agora. Tribuna de Santos também é uma afiliada, tem lá sua televisão que é afiliada da Globo, mas o jornal ele tem essa cabeça exatamente, não passa nada em Santos se a gente não está lá engajado, coisa e tal, está junto, fazendo, promovendo, defendendo os interesses da comunidade, etc. Então, eu acho que esse é um outro bom caso de sucesso também, positivo. Eu gosto muito, tem um grupo de comunicação que está quebrado na Noruega, que é agora me fala o nome, acho que é Agora, uma coisa assim. Estava quebrado, e era uma rede de 40, 50 jornais do interior da Noruega, e um dia os caras tiveram uma bela ideia de botar uma câmera num jogo de futebol estudantil e juntou um monte de gente assistindo aquela partida e eles viram, pô, tem um negócio aqui. Aí se deram conta que na Noruega o deslocamento é muito difícil, né, de uma região para outra, porque os fiordes aqui, para fazer uma distância relativamente pequena, leva muito tempo, tem muito ferro, muito... Então, o vovô e a vovó, o tio e a tia queriam acompanhar a partida do neto, do filho, coisa e tal. Cara, eles passaram a transmitir 300, 400, 500, 1000 partidas por ano, a baixíssimo custo, joga uma câmera lá, eles estão transformando isso num negócio. Um negócio de grande audiência e de muito fragmentado, mas um grande engajamento local. Um outro caso que eu vi, que era um jornal francês, que eu não sei como é que está hoje, mas me chamou muita atenção. Nós fomos visitar lá um grupo da RBS, depois de um congresso internacional, chamou l'Ouest France, que era o jornal de maior circulação da França. Não era nem não era em Paris, era um jornal na Normandia. Ele tinha, e eu copiei descaradamente na Zero Hora, o Bach vai lembrar, ele tinha cadernos regionais que eles botavam todas as fotos de jogos estudantis, de festas, não sei o que aparecesse a maior quantidade possível de pessoas. Tá? E eu fazia isso na primeira edição da Zero Hora, lá com o Rio Grande do Sul. E aí tinha assim, botava lá, e aí tinha assim, eles tinham uma meta de ter 30, 40, 50 mil pessoas expostas com a fotografia delas no jornal por mês. Meta, tinha KPI lá do troço. O jornal era não era o Le Monde, não é o Libération, não é o Le Figaro, não, era esse jornal do Air France. 800 mil exemplares impressos ele tinha na época. Agora não sei como é que está, mas deve ter perdido bastante, mas ele era muito próximo da comunidade. Todo mundo comprava o jornal para ver se não tinha foto do filho, do neto, do sobrinho ali. E quando aparecia, recortava e mostrava para todo mundo. Então, essas coisas que parecem ser provincianas ou parecem ser, né, anacrônicas, antiquadas, dão certo. Dão certo na Escandinávia. A Escandinávia, na minha opinião, está 5 anos à frente da gente em tudo. Né? Em comunicação, eu sempre olhei a Escandinávia assim como um modelo de... Eles já estão 5 anos a mais com penetração tecnológica, talvez em alguns casos 10, 15 anos, já erraram outras coisas que nós só agora estamos errando. E eles estão cada vez mais próximos dessa noção da comunidade, né? Que está dando certo. Eu acho que esse é o segredo, tá? De fazer uma coisa diferenciada, pé no chão, sabe? Não é a transmissão de televisão lá, a transmissão dos jogos de futebol lá na internet, não é com uma equipe lá, porque na RBS uma vez eu perguntei para um diretor lá de televisão, assim, cara, qual é o mínimo de equipe que precisa para fazer um jogo de futebol? Não, 27 pessoas. Cara,
Cada vez que for fazer um jogo de futebol no interior do Rio Grande do Sul, com 27 pessoas, não, mas eu tenho que ter 2 câmeras aqui, 3 câmeras lá, 8 câmeras. Sim, cada jogo de futebol custa R$200 mil, assim, eu não vou conseguir fazer nada nunca, né? Então, essa noção de que tudo tem que ser top, tem que ser o máximo, coisa e tal, não é mais assim. Tá? Não precisa de 27 câmeras para transmitir, 27 pessoas de externa para transmitir um jogo de futebol. Os caras lá na Noruega fazem com uma câmera, toca uma câmera ali e transmite. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser, não vê. Então, é claro, não estamos transmitindo um jogo de futebol da Copa do Mundo, da UEFA. Tá? É uma partida de futebol estudantil. Futebol local, legítimo futebol local. Tem que ter, sabe, tem que ter dimensões. A pandemia nos deu uma lição muito grande. Eu acho que foi um grande aprendizado para todas as empresas de comunicação. Não precisa sair com um caminhão de externa a cada vez que você vai para a rua, sabe? Assim, a Globo, é inadmissível entrar uma pessoa numa live, num jornal nacional, e a realidade é que hoje isso virou corriqueiro. Porque não é tanta forma, como diz o Vaz ali, sabe? É o conteúdo. Sabe? A forma é importante, claro, qualidade, áudio, aquela coisa toda, mas é o conteúdo que vai fazer a diferença. Né? Já mostrava o Robert Capa aqui, que fotografou o desembarque na Normandia e todas as fotos dele estavam tremidas, mesmo assim, as fotos fizeram história. Registraram a história. Pessoal, sinto muito. 1h30 passou como um raio e nós não ouvimos 1/3 do que gostaríamos de ouvir do Marcelo, do Elad e do Adair. Eu acho que nós vamos ter que fazer um segundo tempo aí, tá, Marcelo? Porque tu trouxeste em pouco tempo exemplos aí incríveis do que está acontecendo no mundo. Era uma pergunta que eu tinha engatilhado para fazer para ti. O que se faz no mundo hoje que a gente eventualmente poderia estar fazendo aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul em especial? Então, eu vou ter que agradecer, eu agradeço com muita satisfação a participação de vocês, Adair, Eládio, Marcelo, e vou repetir, nós vamos ter que fazer um segundo tempo aí de uma conversa que foi realmente muito rica, esclarecedora, trazendo muitos conhecimentos para todos nós. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Voltaremos, como diz o nosso amigo Zé Antônio. Grande abraço. Valeu, um abração. Prazer. Um abração para todos. E parabéns aí para os 2 companheiros aí, pelo lado e por daí. Exatamente. Aplaudimos esses parabéns.